dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando que esse vídeo te encontra, mas espero que te encontre bem. Bom, hoje o propósito do vídeo é fazer uma análise do livro O Ano da Morte de Ricardo Reis, por José Saramago, um autor que eu gosto muito. Então, eu separei alguns pontos da obra para começar a contextualização da obra. É uma obra mais complexa, exige mais atenção, existe uma bagagem maior do que as obras do Saramago costumam exigir, Por exemplo, As Intermitências da Morte, Ensaios sobre a Cegueira, Ensaios sobre a Lucidez. Para mim são obras que elas são muito complexas, são densas, claro, mas não exigem um conhecimento prévio tão grande quanto O Ano da Morte de Ricardo Reis. Bom, Ricardo Reis, é possível que você saiba, mas enfim, é um heterônimo de pessoa. Então vamos por partes. O primeiro contexto necessário para a obra, que eu acho quase imprescindível, é entender o que seriam os Lusíadas de Camões. A história não precisa ter lido, quer dizer, muito melhor se tiver, mas assim, é uma obra bem extensa, enfim. Mas entender o que significa essa obra para a literatura portuguesa, de Portugal e mesmo brasileira, acho que é importante. Tem vídeos no YouTube explicando, enfim. E aí, bom, Ricardo Reis é heterônimo de Fernando Pessoa, e o Saramago está falando desse Ricardo Reis mesmo, heterônimo de Pessoa. Ele brinca com a ideia de que o Ricardo Reis é um dos heterônimos, e depois que o Fernando Pessoa morre, o heterônimo teria continuado vivo na história. É a partir daí que começa a desenvolver a narrativa proposta pelo Saramago, muito inteligente, por sinal. Se não me engano, o Alberto Caeiro, outro heterônimo de Pessoa, já explico o que é, mas outro heterônimo de Pessoa, o Pessoa já havia matado, digamos assim, nos textos, nos poemas, nas cartas tinha trocado, já reconhecia que ele estava morto. Então tem essa lógica da morte e vida dos heterônimos assumida, digamos assim, pelo Fernando Pessoa, e que agora o Saramago toma emprestado para desenvolver um personagem que é de Fernando Pessoa dentro da obra de Saramago. Bom, então o que são esses heterônimos? São personalidades dentro do próprio autor Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, ele escrevia como Fernando Pessoa ortônimo, ele mesmo, então expressava os próprios sentimentos, expressava as próprias visões de mundo dele, digamos assim, dentro dos poemas, mas ele desenvolveu perfeitamente outras três personalidades, outros três heterônimos, e se não me engano, ao todo chegaram a ser outros 70 heterônimos menores, mas os mais reconhecidos são esses três, são os que são referenciados na maior parte das vezes na literatura, que são Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos. São esses os três grandes heterônimos de Pessoa. Eu separei aqui o prefácio desse poema Mensagem, editado pela LIPM Pocket, do Fernando Pessoa, que ele compôs essa série de poemas num concurso de poemas épicos sobre a história de Portugal, na época, enfim. E o prefácio é da Jane Tuchikian, não sei como fala, mas a letra dela está embaixo, está invertido, mas enfim. Jane Tuchikian. Eu separei duas partes desse prefácio dela para ficar mais claro o que são esses heterônimos, então para a gente começar a entender o personagem principal da obra do Saramago. E olha só, olha quanta bagagem precisa de novo, Por isso que eu comentei que é um livro que realmente precisa da bagagem. Além dos Lusíadas de Camões e entender a importância dessa obra para a literatura portuguesa, a gente ainda precisa entender alguma coisa dos heterônimos de Pessoa, e depois, ao longo do texto, ele vai mencionar diversos poemas de Fernando Pessoa, ele mesmo, de Ricardo Reis e de Alberto Caeiro. Então, bom, os trechos que eu queria são dois. O primeiro dele é o seguinte: isto Fernando Pessoa escrevendo uma carta.
Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com o título O Guardador de Rebanhos, e o que se seguiu foi um aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase. Aparecer em mim o meu mestre. Olha, a gente tem um heterônimo de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, que ele é tão forte na psique do Fernando Pessoa que ele considera, além de algo apartado, uma personalidade dele mesmo, que depois vai ser interpretada assim, a heteronimia, da obra do Pessoa, e ele reconhece inclusive um mestre nessa personalidade outra, que não Fernando Pessoa, ortônimo, Fernando Pessoa ele mesmo. Foi essa sensação imediata que tive, e tanto assim que, escritos que foram esses 30 e tantos poemas, imediatamente peguei em outro papel e escrevi, a fio, também, os 6 poemas que constituem A Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa. Imediatamente, totalmente, foi o regresso de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro. A Fernando Pessoa, ele só. Ou melhor, foi a reação de Fernando Pessoa contra a sua inexistência como Alberto Caeiro. Olha que interessante. Além disso, a gente ainda tem o seguinte. Ele admite, quanto a Ricardo Reis, personagem desse livro, o seguinte: Reis escreve melhor do que eu. Isso é Fernando Pessoa ainda. Ricardo Reis, escreve melhor do que eu, mas com um purismo que considero exagerado. Olha, isso aqui é Fernando Pessoa fazendo um juízo de valor sobre uma personalidade que escreve pela mão dele, né? Para entender a complexidade dessa heteronimia da obra de Fernando Pessoa. Para fechar esse tópico dos heterônimos, então, a gente ainda tem que isso causou muita sensação ruim para o Fernando Pessoa. Ele chegou a querer se internar, ele troca cartas dizendo assim: olha, o que eu tenho é um quadro clínico, eu deveria ser internado em um manicômio, né, à época, então uma clínica psiquiátrica, enfim, porque assim, não suportava mais imagina, são 3 heterônimos, são 3 personalidades completas, além dele mesmo, fora as outras 70 menores, que eu mencionei, que deixou alguns poemas, enfim. E além disso, uma coisa notável, e aí bem interessante, fofoca aí de autores de literatura mundial, que esses heterônimos, eles são considerados como essas subdivisões, podem ser interpretados como subdivisões dos sentimentos do próprio Fernando Pessoa. Então ele vai colocar em determinados heterônimos uma parte, uma carga sentimental sua que existe, mas que não é tão desenvolvida, daí ele cria, ou se cria, não sei se ele cria ou se cria, essa personalidade heteronímica dentro dele, e que vai expressar um sentimento. E aí, a parte da fofoca agora, é que supostamente, a partir de algumas interpretações que são feitas, isso não é fato consolidado, mas alguns intérpretes assim admitem, que a partir da disposição da poesia do Álvaro de Campos, que revela uma certa angústia com sentimentos amorosos, ele inclusive escreve aquele poema Todas as Cartas de Amor São Ridículas. Vocês já devem ter ouvido, alguns de vocês, mas se não ouviu, enfim, pode ouvir, pode pesquisar o poema. É assinado por Álvaro de Campos, né? E supostamente essa angústia do Álvaro de Campos com sentimentos amorosos, na verdade seria uma manifestação do sentimento do próprio Fernando Pessoa na personagem Álvaro de Campos, e essa angústia ela seria derivada da relação do Fernando Pessoa com a Ofélia, que era uma namorada que existiu na vida real, enfim. Então, talvez, alguns intérpretes assim admitem que a relação deles teria terminado pela segunda vez, eles reataram, depois terminaram pela primeira vez, reataram, depois terminaram de novo. Então, a segunda vez teria terminado por causa de um suposto ciúme do Álvaro de Campos, porque o Fernando Pessoa estaria abrindo mão da criação literária, que exigiria uma introspecção muito grande, para ficar com a Ofélia, para, enfim, despender tempo com ela, e o Álvaro de Campos, no movimento de revolta dentro de Fernando Pessoa, teria escrito poemas contrários, digamos assim, ou que expressasse essa angústia do romance. Então talvez alguns intérpretes admitem que teria terminado a relação entre Fernando Pessoa e Ofélia por ciúme
de Álvaro de Campos por Fernando Pessoa, que não estava escrevendo a poesia de Álvaro de Campos, nem de Fernando Pessoa, nem dos outros heterônimos. É muito interessante, deve ter diversos textos, eu não fui tão atrás assim, eu peguei só uma pontinha para entender o que estava acontecendo. Isso está dentro desse prefácio da Jane Tutkin, tá? Depois eu fui um pouco atrás, Tutkian, depois eu fui um pouco atrás para ver o que era isso, afinal de contas, e foi essas as informações previamente apuradas aí que eu achei, mas pô, deve ter uma literatura muito vasta sobre isso, esperando aí um ataque de uma mente curiosa. Próximo ponto que eu trouxe, ainda preliminar ao livro, mas já entrando em alguns tópicos, é a antropofagia que faz Saramago de Fernando Pessoa. É um livro que não segue tanta lógica dos livros do Saramago que eu estava acostumado até então, pelo menos, porque é um livro que é muito lento, tem o seu próprio ritmo, a história não é tão mirabolante quanto as outras são. Por exemplo, Intermitências da Morte, a morte para de matar. Pô, se isso não é uma história que tem uma criatividade ímpar, talvez alguns digam que não, mas enfim, eu, Reles Mortal, com uma criatividade pífia, julgo ser uma história como essa, que a morte para de matar, assim, já começa de um ponto fabuloso em termos de criatividade. Essa não é assim, tá? Mas o ponto aqui é a antropofagia do Saramago, de Ricardo Reis por Saramago, perdão, de Fernando Pessoa, em parte por Saramago. Até escrevem aqui na orelha do livro, esta é uma obra à altura de Ricardo Reis, heterônimo de Pessoa. E, conhecendo-se essa altura, poucos seriam capazes de a enfrentar sem vertigem. Leila Perrone Moisés, parece um nome meio francês, enfim, que fez essa escrita. Então, é uma complexidade muito grande do texto. E o Saramago, para conseguir colocar isso, para colocar esse personagem e ser fiel, em alguma medida, aos textos de Pessoa e aos textos de Ricardo Reis, teve que ter um trabalho intelectual muito grande para conseguir justamente abstrair a personagem criada por Fernando Pessoa, ou que se criou dentro de Fernando Pessoa, e fazer um personagem que retrate a obra literária que já existia aqui dentro da obra dele, que estaria adentrando este mundo literário. Então, eu acho que ele fez isso muito bem, tá? Ele expressa, por exemplo, essa questão de muitos eus, né, de Ricardo Reis, de Fernando Pessoa, essa angústia com os muitos eus, em vários momentos do livro. Eu separei 2 aqui para mostrar. Um deles na página 20. Se somente isto sou, pensa Ricardo Reis depois de ler, quem estará pensando agora o que eu penso? Ou penso que estou pensando no lugar que sou de pensar, quem estará sentindo o que sinto? Ou sinto que estou sentindo no lugar que sou de sentir? Quem se serve de mim para sentir e pensar? Isto diz, pensa, enfim, Ricardo Reis. Quem se serve de mim para servir e pensar? Essa angústia, quem que parece estar junto comigo, dividindo meu intelecto, dividindo minha psique, que está servindo de mim para sentir e pensar? Então, mais de um pelo menos tem. Não é só Ricardo Reis. Senão eu não estaria pensando, escrevendo isso. Claro, se é Saramago escrevendo como Ricardo Reis, enfim. E a outra página também, que aparece essa angústia. Não só essa angústia, mas que também começa a pegar trechos da obra do Fernando Pessoa e colocar dentro aqui do texto, né? Então ele vai dizer: acho-a muito bonita, e ficou a olhar para ela por um segundo só. Não aguentou mais do que um segundo, virou as costas. Há momentos em que seria bem melhor morrer. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel, um trecho célebre de Fernando Pessoa, na figura, eu acho, de Álvaro de Campos. Teria que ir atrás para ter certeza, mas esse é um trecho bem célebre assim, na obra. Não tem como errar. Estou cansado de semideuses, nessa obra aqui que contém esse trecho. Bom,
Ainda tem uma outra figura dentro do texto que eu acho interessante trazer preliminarmente para a gente entender essa questão da antropofagia, desse um se transformando em outro, desses muitos eus, enfim, dessa angústia que começa, que tem a figura Saramago que está absorvendo o Ricardo Reis, que por sua vez Ricardo Reis é absorvido por Fernando Pessoa, que não tem como ser diferente, sendo heterônimo de Fernando Pessoa, que é a figura da cadela ugolina, que ela aparece na página 27, depois volta a aparecer lá na 358. E também na Divina Comédia, canto 33º do Inferno, chama-se, pois, Ugolina, a mãe que come os próprios filhos, tão desnaturada que não se lhe movem as entranhas à piedade, quando, com as suas mesmas queixadas, rasga a morna e macia pele dos indefesos, os trucida, fazendo-lhes estalar os ossos tenros, os pobres cãezinhos, gementes, estão morrendo sem verem quem os devora, a mãe que os pariu. Ugolinas, não me mates que sou teu filho. Seria esta uma metáfora para Fernando Pessoa e Ricardo Reis? Seria esta uma metáfora para Saramago e Ricardo Reis? Seria essa uma metáfora para a própria Mãe Natureza, que vai aparecer, por exemplo, uma obra muito deprimida de Fernando Pessoa, em especial Álvaro de Campos, em algumas, enfim, de assim, uma desistência frente à vida que se impõe, que é muito mais forte, que vai ganhar, enfim, um certo niilismo aí que já aparece. É difícil dizer. Na página 358, no entanto, o Saramago nos dá uma pista, que ele vai escrever o seguinte, olha só. Ele vai fazer uma lista, se não me engano, de personagens, né? Assim, não temos que admirar-nos que os velhos do Alto de Santa Catarina conversam aprazivelmente, regressando já o doutor à sua casa, acerca de animais. Aquele lobo branco que apareceu em Riodades, que é para os lados de São João da Pesqueira, e que a população chama o pombo, e a leoa Nádia, enfim. Se Ricardo Reis não tivesse retirado tão cedo, poderia aproveitar a oportunidade para contar o caso da cadela ugolina, ficando deste modo completada a coleção de feras. O lobo, por enquanto, a solta. A leoa, a quem terá de reforçar-se a dose de estupefaciente. Finalmente, a cadela filicida, que mata filhos, né? Filicida. Acho que até um neologismo, não conhecia. Cada qual com a sua alcunha. Pombo, Nádia e Ugolina. Não será por aqui que se distinguirão os animais dos homens. Bom, Ugolina não é uma metáfora para a Mãe Natureza, então. Porque estou dizendo, bom, não será por aqui que se distinguirão os animais dos homens, então ele está comparando claramente Pombo, Nádia e Ugolina com os seres humanos. Não se distinguirão os animais, Pombo, Nádia e Ugolina, dos homens, seres humanos. Ugolina é a mãe, novamente, que devora os próprios filhotes. E ela não é distinta dos homens que devoram as próprias crias. Aí fica a ver quem são essas crias. Enfim, uma miríade de possibilidades de interpretação desse trecho. Enfim, bem interessante. Bom, ao livro, então, passadas as preliminares, vamos a um texto. Aqui é um texto que é muito político, né? Eu falo do alinhamento de Pessoa frente ao início da Segunda Guerra Mundial, nem da Segunda Guerra Mundial, do fascismo em ascensão na Europa daquele período, né? Aqui o Ricardo Reis acaba de voltar do Brasil para Portugal em virtude da morte do Fernando Pessoa. Inclusive, Fernando Pessoa vai ser personagem do livro. É bem engraçado porque, para mim, as partes mais interessantes do livro foram os diálogos de Ricardo Reis com Fernando Pessoa. E essas outras pontualidades, assim. Bom, na página 368, um trechinho super curto, me chamou a atenção. Ricardo Reis lendo as notícias do jornal para o Fernando Pessoa. Vai dizer assim: eu limito-me a repetir, tão bem quanto sou capaz, os escândalos da cidade.
Meu caro Reis, diz Fernando Pessoa, você tem a certeza de que os portugueses não terão começado a enlouquecer devagarinho? Pergunta. Ricardo Reis responde. Se você, Fernando Pessoa, que vivia cá, o pergunta, como há de responder-lhe quem passou tantos anos longe? A desconfiança, é uma desconfiança irônica, né? É uma desconfiança irônica. Assim, e eu devolvo a pergunta, né? Não para o Fernando Pessoa nem para o Ricardo Reis, mas para quem assiste. Você tem a certeza de que os brasileiros não terão começado a enlouquecer devagarinho? Na página 383, a gente vê novamente a ironia do texto muito forte, né? Dizia o general que não, senhor, não pensava em deixar Portugal tão cedo. E era mentira, mas essas falsidades devemos ter a misericórdia de compreendê-las. São o pão da política. Né? Então a falsidade, a mentira, tão útil quanto o pão para os homens, a mentira é útil para os políticos. Ou é necessário, é vital para os políticos. E aí, uma ironia aberta, uma ironia muito bonita, criticando os generais, como se os elogiasse, que em vários momentos das obras isso acontece. Quem conhece Saramago sabe que ele é extremamente contra fascismo. Ele era declarado comunista, inclusive, né? E aí ele vai escrever o seguinte, olha só. Nesse trecho aqui fica clara a ironia. Em outros trechos ela também aparece, mas para alguém um pouco mais desatento, enfim, não conhece talvez tanto o Saramago, talvez desconfie, talvez franza o senho. Ih, tá apoiando? Mas ele deixa claro aqui, ó. Ressalvando-se, porém, os deveres humanitários, como se depreende de palavras que o general Franco proferiu. Franco, ditador na Espanha, né? Ainda não tomei Madrid porque não quero sacrificar a parte inocente da população. Bondoso homem, aqui está alguém que nunca ordenaria, como fez Herodes, a matança das criancinhas, como fez Deus a matança das criancinhas. Quem leu o Evangelho segundo Jesus Cristo consegue ver o paralelismo de formas aqui. Como fez Herodes a matança das criancinhas. Esperaria que elas crescessem para não ficar com esse peso na consciência e para não sobrecarregar os anjos no céu. Não, ele é muito bonzinho. Ele não vai matar as crianças inocentes, vai esperar elas crescer para então matar. É uma ironia. É uma ironia magnífica, né? Muito bem construída. Tem um poema antibelicista do Fernando Pessoa que eu acho que vale muito a pena ir atrás, que também que traz consigo essa carga de ironia, que fala que o jovem, em uma citação do poema muito menos bela do que o próprio poema, óbvio, mas que o jovem jaz perfurado de 2 tiros, a mãe pensando será que ele volta para casa, mas a cigarreira está inteira. Então o jovem morto, mas a cigarreira, o objeto, o pertence, está inteiro, está intacto, está novo. É uma ironia, é um consolo irônico muito bem feito também, que aparece aqui de outra forma, aqui um pouco mais escrachado do que no poema do Fernando Pessoa, né, mas ainda assim muito bonito. Bom, o enredo é simples, né? O Ricardo Reis é um médico, ele volta do Brasil para Portugal, porque o Fernando Pessoa explica no contexto da obra dele, não sei se em cartas trocadas ou se em poemas mesmo, agora me falta essa informação, mas que Ricardo Reis era médico e tinha ido para o Brasil porque ele era monarquista, e aí não compôs com as revoluções de Portugal. E aí depois então volta, retorna a Portugal, na ocasião, se não me engano, dos movimentos revolucionários ali da época varguista, né? Esse livro se passa em 1935-36. Então, no varguismo no Brasil, o Ricardo Reis volta para Portugal, ele fica até com essa dúvida: voltei porque Fernando Pessoa morreu, ou voltei porque estava fugindo do Brasil, assim. Se fica um pano de fundo por algum tempo, algumas páginas na mente do Ricardo Reis, não é tão importante, mas enfim. Ele é investigado pela polícia do regime,
porque sempre está com revolta, ele está pipocando de um lado para o outro. Então a polícia do regime de Salazar, do regime fascista português, que depois vai ser encabeçado por Salazar por 50 anos, acho, uma coisa assim. O Salazar ficou por muito tempo no poder em Portugal, 40 anos, enfim. O Ricardo Reis vai ser investigado pela polícia do regime, e aí com essa investigação, claro, o Saramago usa para criticar a polícia, bota no Ricardo Reis, dá uma volta ao investigador, e enfim, tá debochando, tá chamando de burro, tá chamando de incompetente, tá chamando de desnecessário, sobretudo. O personagem Ricardo Reis, ele se envolve com duas mulheres, uma de uma classe um pouco mais alta, outra que era criada de hotel. Olha que interessante, né? Outra referência ao texto de Fernando Pessoa e de Ricardo Reis. A personagem com que ele se envolve é Lídia. Tem um poema belíssimo de Ricardo Reis que traz a Lídia como a donzela do poema, que ele fala sobre observar o rio passar, ele fala de um alinhamento. Ricardo Reis é uma personagem que prefere não viver a vida, não aproveitar a vida, porque no momento da morte não vai ter o que lamentar. Então ele não vai se envolver amorosamente com a Lídia, que é a donzela dele, na beira do rio, porque na ocasião da morte dela ou dele, aí ele lamentaria que não pode mais se envolver daquela forma como outrora se envolvera. Então, outrora, ao invés de se envolver e ensejar esse sentimento de tristeza depois, eventualmente no futuro, pela morte, ele nem se envolve ali. Então ele se abstrai, ele não vive para depois não precisar sofrer pela ausência da vida que ele teve. Um personagem complexo. Essa Lídia, que aparece no poema, aparece como personagem da história. E quando Álvaro de Campos, acho que vai falar em sou cômico às criadas de hotel, Lídia, ela mesma é criada de hotel. E Ricardo Reis é cômico, de certa maneira, irônica, poderia ser interpretada assim, a Lídia. Ela mesma, como personagem, não sei se consegue alcançar essa compreensão, mas a gente, como leitor, pode fazer essa interpretação, é possível. Se envolve com duas, então essa criada de hotel e essa outra que é uma classe um pouco mais alta, mas ela é deficiente de uma mão, né? A mão não mexe, aí tem várias passagens que utilizam como metáfora, que usam uma linguagem poética para falar dessa mão que não mexe e fazer pontes com a história em si, né? Ele engravida a Lídia, que é com quem ele tem conjunções carnais de fato, a Marcenda, que é essa outra desejada e também deseja ele. Eles acabam não tendo nenhuma relação, eles só têm um beijo, mas depois ela dá pra trás, ela não quer mais relação, enfim, ela acha que não vai dar certo. E ao final da história termina com o Fernando Pessoa já morto e perdendo a memória, porque parece que o Fernando Pessoa tem só mais 6 meses de memória e depois vai se terminar a memória dele e não vai mais poder entrar em contato com os vivos, como entrava em contato com o Ricardo Reis. Né? E aí na última cena do livro é Fernando Pessoa chegando para ter a última conversa com o Ricardo Reis, e quando o Fernando Pessoa vai embora, o Ricardo Reis diz: eu vou consigo, né? Ué, sabe para onde está indo? Indaga Fernando Pessoa. Não, vou descobrir, mas sabendo que seria a morte, né? E aí por fim, uma recomendação antes da leitura talvez do livro seria ouvir as aulas do professor Jorge Miguel, em especial Fernando Pessoa, poema épico, e Fernando Pessoa heterônimo Ricardo Reis, e se calhar também um pouquinho dos Lusíadas do Camões. Também seriam 3 aulas assim bem salutares, muito interessantes. É um professor que foi de português, chegou até a dar aula de direito penal na Mackenzie, mas sempre trabalhando muito com português, né? Hoje em dia ele é procurador dos sindicatos aeroviários, alguma coisa assim, em São Paulo, procurador-chefe, alguma coisa assim. Mas tem uma carga de conhecimento de língua portuguesa e aulas muito boas, assim, são 40 minutos, 50 minutos, analisando cada um dos tópicos que ele se propõe para analisar naquela aula. É genial, assim, é um alimento para a alma, recomendo muito. E é isso, assim eu encerro a interpretação do livro O Ano da Morte, de Ricardo Reis. Obrigado, fiquem bem.